Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é mais uma videoaula da nossa playlist de Bioquímica Metabólica e Biologia Molecular. Nessa videoaula nós iremos discutir aqui acerca da glicólise no que a gente denomina como etapa de investimento ou etapa preparatória. Então, só dar um overview aí do que a gente vai dar uma destrinchada nessa videoaula. A glicólise é um processo que visa pegar a molécula de glicose através de 10 reações bioquímicas, convertendo ela a duas moléculas de piruvato. E esse processo, simplificadamente, ele pode ser subdividido em duas grandes etapas. Uma etapa que é um estágio preparatório, em que a molécula de glicose ela é fosforilada e ela passa aí por uma série de várias reações bioquímicas até que ela gere duas moléculas de uma triose, ou seja, uma molécula com três carbonos que nós chamamos de gliceraldeído 3-fosfato. Tá? Esse primeiro processo, esse processo de etapa, de investimento, preparatório, ele basicamente consiste no momento no qual eu preciso aprisionar a molécula de glicose dentro da célula e esse processo envolve o consumo de duas moléculas de ATP. Beleza? A segunda etapa da glicólise é uma etapa que a gente denomina como estágio de pagamento, que é basicamente uma segunda etapa da glicólise na qual essas duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfatos vão ser convertidas agora a duas moléculas de piruvato, tá? E aí, concomitantemente, nós teremos aqui a geração de quatro moléculas de ATP, tá? E aí a gente vai ver qual que é a pegada desse processo. Eu sei que parece muita informação já logo de cara, mas a gente vai olhar com calma nessa videoaula, essa primeira etapa, e aí na segunda etapa vai ficar muito mais claro para vocês, beleza? Então, a nossa aula, ela parte aqui de definir o metabolismo de glicose, então a gente vai observar, por exemplo, como que a glicose é assimilada pelos organismos vivos, como que ela é importante, por que a gente fala tanto de glicose quando comenta-se sobre reações bioquímicas. Nós faremos aqui uma caracterização da glicólise. Então, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, eu vou colocar em imagens, fluxogramas para ficar mais claro, tá? E aí a gente começa a destrinchar essa primeira etapa da glicólise. Por que tu não vai falar de tudo numa única videoaula? Porque eu quero pegar e mostrar mecanismos de reações, quais são as importâncias desses processos, tá bom? Então vamos lá? Bem, o primeiro aspecto que eu acho muito importante a ser descrito aqui para vocês é que quando a gente fala sobre rotas metabólicas e, em especial, considerando-se aqui a glicólise, a gente precisa entender que a glicose é um importante substrato para fornecer energia aqui no metabolismo, tá? Por quê? A glicose, que é uma molécula que apresenta 6 carbonos, ela fornece aqui um grande número de metabólitos, ou seja, nós veremos que a glicose ela pode ser interconvertida em vários processos. Então, por exemplo, a gente pode usar a glicose em processo fermentativo, a gente pode utilizar, por exemplo, na via das pentoses fosfatos, na via glicolítica, no ciclo de Krebs e por aí vai, tá? Então, o que é importante a gente se atentar em específico é que, falou de glicose, a gente precisa entender que ela tem aqui várias funções dentro de um organismo. Ela pode ser oxidada pela glicólise formando piruvato. A glicose ela pode ser armazenada sob a forma de glicogênio, quando a gente fala de organismos eucariontes animais, ou amido, sacarose, quando a gente fala, por exemplo, de organismos eucariontes vegetais. A glicose ela pode ser oxidada por uma outra via que a gente vai comentar no nosso curso, que é a via da pentose fosfato, formando ribose 5-fosfato. Ela também pode estar associada com a síntese de polímeros estruturais, então, por exemplo, matriz extracelular, polissacarídeos da parede celular e por aí vai. Então percebam que a glicose ela tem um papel bastante protagonista no processo de metabolismo energético, tá? Posto isto, a gente precisa entender que no estudo da glicólise, em especial no estudo de todo o metabolismo, a gente precisa entender que existe uma série de várias premissas que são importantes. Primeiro, as etapas de interconversão química, isto é, a sequência da qual as reações acontecem, é importante você se atentar que a glicose ela é convertida nos produtos finais dessa via metabólica. Então, por exemplo, na glicólise, nós temos a glicose formando o piruvato. Beleza?
Além disso, o mecanismo da conversão enzimática de cada intermediário da via é importante para que aconteça aí no seu sucessor, beleza? A gente precisa entender que esses processos são energéticos e os mecanismos controladores de fluxo, isto é, a velocidade de fluxo, como que isso acontece, depende aí dos metabólitos ao longo dessas vias, tá? Então, o que a gente precisa entender? Nessa figurinha aqui, você tem uma visão geral da via glicolítica. O que eu preciso que vocês entendam é que a glicose ela vai passar por um processo de oxidação parcial na via glicolítica, e esse processo acontece a nível de citoplasma, beleza? Posto isto, o mais importante ainda que vocês precisam se ater é que as reações da glicólise acontecem no citoplasma, envolve uma oxidação parcial da glicose, e é importante vocês se aterem que ela é subdividida em dois momentos. Essa etapa preparatória, como eu falei anteriormente, e a fase de pagamento. Por sua vez, você tem 10 reações que acontecem de forma consecutiva, tá? E ao longo desse processo, você tem a formação aqui de 11 metabólitos. O que é mais importante vocês se aterem é que a primeira etapa, que é a etapa preparatória ou etapa de investimento, é uma etapa que ela consiste basicamente num processo no qual você pega a glicose, você faz uma fosforilação, ou seja, ó, na primeira reação mediada pela hexoquinase, você já fosforila a glicose formando glicose 6-fosfato. Na terceira reação, que é intermediada aqui pela fosfofrutoquinase 1, você tem novamente uma fosforilação aqui formando a frutose 1,6-bifosfato. Beleza? E nesse processo você tem um investimento de duas moléculas de ATP, ou seja, você utiliza-se de dois ATPs para fazer essa fosforilação da molécula de glicose. O que é fosforilar? Você adicionar fosfato. E aí você aprisiona a molécula de glicose dentro da célula e você proporciona agora uma continuidade nesse processo reacional. Beleza? A segunda etapa é a etapa de pagamento, ou etapa de extração, na qual agora você tem a conversão oxidativa aqui do gliceraldeído 3-fosfato, formando duas moléculas de piruvato. O aspecto mais interessante a ser destacado é que nessa segunda etapa você tem a formação de 4 moléculas de ATP. Tá? Então você tem uma formação acoplada de ATP e NADH. A gente vai entender o que é isso aqui. O NAD é basicamente um aceptor de elétrons. Conforme acontecem essas reações químicas, você vai ter o desprendimento de elétrons. E esses elétrons são captados por moléculas aceptoras que posteriormente, lá na cadeia respiratória, vão formar ATP via a bomba ATP sintetase. Beleza? Posto isto, a gente precisa entender que, olhando-se ainda a glicose, a gente pode entender o seguinte: a glicólise acontece aqui no citoplasma, formando piruvato. Check. Então, você tem aqui uma molécula de glicose formando duas moléculas de piruvato. E a depender das condições que você tem aqui, por exemplo, em condições aeróbias, ou seja, quando você tem gás oxigênio, você vai ter o quê? Esse piruvato sendo oxidado aqui pela via do ciclo do ácido cítrico, tá? E pela fosforilação oxidativa. Então você tem agora a continuidade desse processo de oxidação. Já em condições anaeróbias, ou seja, quando você não tem gás oxigênio ou é muito pouco, esse piruvato, ao invés de ser utilizado nessa via, ele pode ser direcionado aqui para uma outra via que a gente chama de fermentação, tá? Que pode ser uma fermentação alcoólica ou uma fermentação lática, tá? Então, o piruvato ele pode seguir 3 caminhos. O primeiro, uma fermentação aqui alcoólica, na qual ele vai ser agora convertido a 2 moléculas de etanol. A fermentação lática, na qual o piruvato é convertido em 2 moléculas de lactato, ou a via oxidativa aqui do ciclo do ácido cítrico, ciclo de Krebs, ou cadeia respiratória, na qual você tem aqui a oxidação do piruvato a moléculas de dióxido de carbono e água durante esses processos. Beleza? Posto isto, vamos entender aqui a glicose. A glicólise, como eu falei para vocês, é um processo que converte a glicose em piruvato e vai produzir ATP, mas também consome ATP.
A primeira etapa, como eu falei para vocês, é uma etapa que nós denominamos como uma etapa de investimento. E aí a primeira reação que a gente precisa se ater é que a primeira parte aqui, o primeiro estágio, envolve você fazer a glicose ser fosforilada, tá? Então, a primeira reação é intermediada aqui, ela é catalisada pela hexoquinase, tá? Então, a hexoquinase é a primeira utilização de ATP. Então, essa é a primeira reação da glicólise, é intermediada pela hexoquinase, também denominada como HK, tá? E aí, o que você vai ter? Nesse processo, intermediado pela hexoquinase, quando a gente fala de músculo, ou glicoquinase, quando a gente fala do fígado, elas são, basicamente, elas fazem a mesma função. Elas vão fosforilar a glicose, mas em locais diferentes, tá? O que acontece? Nesse processo, você vai ter o grupamento fosfatil do ATP, sendo agora deslocado para que você tenha um sequestro celular da glicose a partir do plasma, tá? De maneira qual, ó, o que acontece? Você tem a glicose, sobre a ação da hexoquinase, você fosforila a molécula de glicose, formando agora a glicose 6-fosfato, beleza? E esse processo, você tem aqui o consumo de ATP. O que vocês precisam entender? Quando a gente fala de quinases, são basicamente enzimas que transferem grupos fosforil de um ATP em um metabólito, beleza? Então, o que é importante vocês se atentarem? Quando a gente fala de músculo, a gente fala das hexoquinases. Quando nós estamos falando do fígado, nós estamos falando das glicoquinases, tá? Que catalisa mesmo a reação, mas está principalmente envolvida nas manutenções dos níveis aí de glicose na corrente sanguínea, beleza? Além disso, um outro aspecto que eu preciso trazer para vocês aqui é que o segundo substrato da hexoquinase, assim como de outras quinases que a gente vai ver ao longo desse curso, é um complexo de magnésio. Então você tem aqui um complexo de magnésio acoplado nisso daqui, e esse daqui está associado com ATP, tá? O que é mais importante trazer aqui para vocês? Na verdade, o que eu preciso que vocês se atenham é que o ATP não complexado ele é um importante inibidor competitivo da hexoquinase, tá? Então, quando ele não está complexado, ele acaba inibindo isso aqui, tá? Beleza? Então, o que é mais importante a gente se atentar? Primeira reação, intermediada pela hexoquinase, vai fazer a transferência de um grupo fosforil do ATP para a glicose, aprisiona a glicose dentro da célula. Então, de maneira qual agora essa molécula de glicose fosforilada, formando a glicose 6-fosfato, ela não se difunde pela membrana plasmática, e aí isso acaba, por sua vez, aumentando a reatividade da glicose, beleza? A segunda reação que eu preciso trazer para vocês agora é uma reação intermediada pela fosfohexoquinase isomerase. A segunda reação, ela consiste basicamente em pegar a molécula de glicose 6-fosfato, tá? E vai convertê-la agora em frutose 6-fosfato. A hexoquinase isomerase, também denominada como PGI, tá? Ela é a molécula que vai intermediar esse processo. Então vamos entender aqui basicamente o que acontece, ó. Primeiro, você tem aqui a glicose 6-fosfato e a fosfohexoquinase isomerase, a PGI, também está aqui associada com um complexo de magnésio, transforma a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Beleza? Então vamos lá. Uma vez que a glicose 6-fosfato, como a glicose 6-fosfato, ocorrem predominantemente aqui nas formas cíclicas, ou seja, essas estruturas aqui para os açúcares não fosforilados, então vocês estão vendo que elas estão aqui na forma cíclica, né? A gente vai perceber que na próxima etapa a gente vai ter a abertura de anel. Ó. O que vocês precisam se atentar? Ó, que a isomerização de glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato, ou seja, você pega de uma aldose para uma cetose, envolve o quê? A abertura do ciclo hexagonal, a isomerização e o fechamento desse ciclo pentagonal. Você vai falar, sangue de Jesus tem poder. Explica isso aí, professor, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Ó. Você tem a glicose 6-fosfato. O que acontece aqui? Nessa primeira etapa, você tem uma ligação aqui com o substrato, tá? A segunda etapa,
que basicamente você tem um ácido promovendo aí o grupo amino da lisina e catalisa aí a abertura do anel. Então, ó, anel abre, beleza? Basicamente, aqui você tem uma catálise ácida, né, como eu falei, ó, promovendo isso aqui. E aí você tem uma série de várias reações aí, de maneira qual, ao término, eu quero que vocês entendam que a PGI, como se fala, a glicose, a fosfoglicose e isomerase, elas vão fazer o quê? Ela vai abrir o anel aqui, ó, que é 6, e forma agora uma estrutura com um anel aqui, só que com 5 carbonos, beleza? Ó, tem 6 carbonos, perdão. Só que o que vai distinguir é o seguinte, ó. Aqui no início você tem uma aldose, aqui você já tem uma cetose, tá? Professor, não entendi nada ainda, pelo amor de Deus, fala com calma, porque tá dando tchutchu aqui na cabeça. O que é mais importante vocês se atentarem? A segunda reação aqui do processo envolve você isomerar, você vai formar um isômero. O que é um isômero, pessoal? São moléculas que apresentam a mesma fórmula molecular, mas apresentam estruturas diferentes, beleza? E aqui envolve a abertura do anel, isomerização e o fechamento desse anel aqui, agora no ciclo pentagonal, beleza? Aí, agora a gente tem uma terceira classe de reação, que é basicamente a formação da frutose 1,6-bifosfato. Esse processo ele é intermediado aqui pela fosfofrutoquinase 1, tá? Então, na terceira reação da glicólise, você tem a formação agora da frutose 1,6-bifosfato. E isso é intermediado pela fosfofrutoquinase 1, beleza? Então, vamos lá entender o processo aqui, o mecanismo. Então, você tem aqui, ó, a frutose 6-fosfato, sobre a ação da fosfofrutoquinase 1, é convertida agora em frutose 1,6-bifosfato. Percebam que esse processo ele também está aqui acoplado com um complexo de magnésio, e aí o ATP também aqui, ele vai fazer o quê? A transferência do grupo fosforil para essa molécula aqui de frutose, tá? Então, você vai ter agora uma molécula duplamente bifosfatada. Então, ó, tem um grupamento fosfato desse lado e o grupamento fosfato do outro, tá? Mas é muito semelhante àquela reação da hexoquinase, né? Sim, é bastante parecido. O que vocês precisam entender aqui? A fosfofrutoquinase, ela vai catalisar o ataque nucleofílico nesse grupo aqui, ó, da frutose 6-fosfato. E aí nesse fósforo aqui, eletrofílico desse complexo. Então, ó, você tem aqui o fosfato aqui desse complexo, ele ataca, ele é um nucleófilo, vem aqui, faz um ataque nucleofílico, beleza? O que é importante vocês se atentarem ainda, que eu queria trazer aqui para vocês? Eu sei que é muita informação, mas eu estou tentando trazer de forma mais simplificada, tá? A fosfofrutoquinase, pessoal, ela desempenha um papel importante no controle da glicólise. Por quê? Ela consegue catalisar uma das reações determinantes de velocidade dessa via. Então a gente vai ver que a fosfofrutoquinase é um ponto de regulação alostérica da via glicolítica, tá? O que significa isso? Ó? Em muitos organismos, a gente pode entender que a atividade da fosfofrutoquinase é aumentada alostericamente por uma série de vários substratos, incluindo, por exemplo, o AMP, tá? E ela é inibida alostericamente por uma série de outras substâncias, incluindo o próprio ATP. Então, o que acontece? Ó, em condições na qual você tem muito ATP, há necessidade de você continuar nesse processo? Não, então você inibe esse processo. Mas vamos supor que você tem muito AMP. Então, você vai aqui intermediar esse processo, de maneira a qual você aumenta a velocidade desse processo. Beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? A fosfofrutoquinase é uma enzima alostérica e catalisa uma reação isorgônica. Beleza? Primeiro ponto, vai formar bastante energia e é um importante ponto de regulação da glicólise. Além disso, ela controla a velocidade dessa reação e ela é irreversível em condições fisiológicas. Check. A quarta reação aqui
É basicamente agora uma situação na qual você tem a quebra de um carboidrato de 6 carbonos em 2 de 3 carbonos. E isso é intermediado por uma enzima chamada de aldolase. Tá? A aldolase, então, ela vai catalisar a quarta reação aqui da glicólise. E aí o que você vai ter? Você tem um processo de clivagem da frutose bifosfato agora em duas trioses. Uma que nós denominamos como gliceraldeído 3-fosfato, que é o GAP, e a dihidroxoacetona fosfato, que é a DHP. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui no mecanismo. Olha que coisa linda, ó. Você tem aqui a frutose 1,6-bifosfato. Você, sob a ação da aldolase, você cliva, ou seja, você quebra essa molécula agora em outras duas moléculas com 3 carbonos. Uma nós chamamos de dihidroxoacetona fosfato e a outra nós chamamos de gliceraldeído 3-fosfato. Beleza? O que é mais importante vocês se atentarem aqui? Essa reação ela é basicamente uma clivagem do aldol. O que é isso? É uma condensação inversa de aldol. Tá? Então, o mecanismo não enzimático aqui ele é catalisado por uma base e a gente vai ver daqui a pouco como que se dá esse processo. Tá? De maneira qual, o que eu quero que vocês observem é que acontece a clivagem do aldol entre o carbono 3 e o carbono 4 da frutose 1,6-bifosfato, beleza? E aí, isso envolve também a presença da carbonila do carbono 2 e uma hidroxila do carbono 4, tá? Então, a gente vai ver aqui que a lógica dessa reação 2 aí, da reação glicolítica que a gente falou anteriormente, que era aquela isomerização da glicose 6-fosfato, a frutose 6-fosfato acaba sendo meio que esclarecida, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiro, somente o GAP, né, entra aqui na rota do estágio 3 da glicose. Então, ó, o glicerol 3-aldeído 3-fosfato é o que vai a gente falar aí no processo das próximas aulas. Outro aspecto muito importante é que o consumo do glicerol-aldeído 3-fosfato acaba deslocando o equilíbrio no sentido direto da reação, e o consumo aqui da dihidroxoacetona fosfato também desloca o equilíbrio no sentido direto da reação, beleza? Aí você vai falar, professor, você falou da aldolase que faz coisa de base e piriri, pororó. Vamos entender como que se dá esse processo, ó. Como que se dá a ação da aldolase? O mecanismo, basicamente, é o seguinte. A primeira etapa, ela envolve uma ligação no substrato, beleza? A segunda reação, ela basicamente parte do grupo carbonil da frutose 6-bifosfato com o grupo amino da lisina aqui, ó, no sítio ativo, que vai fazer o quê? Formar um cátion imina, ou seja, você tem a formação aqui de uma estrutura que a gente chama de base de Schiff, beleza? E essa base de Schiff, por sua vez, ela vai estar o quê? Protonada, beleza? Ó, primeira parte, lisina, tal, forma aqui uma base de Schiff protonada, beleza? A terceira etapa do processo, ela envolve o quê? A clivagem aqui do carbono 3O4, resultando aqui na formação da enamina, tá? E aí, consequentemente, você tem a liberação aqui do fosfato do GAP, do gliceraldeído fosfato. E o grupo imina, que foi discutido aí em outros momentos, é um grupo removedor de elétrons. De maneira qual você tem aqui a etapa 4, que é a protonação da imina, tá? Formando um íon imina. E aí a quinta etapa envolve o quê? Envolve a hidrólise desse cátion imina para liberação do DHP, tá? E isso acaba fazendo a regeneração aí da enzima livre. Aí você vai falar, professor, precisa saber desses lances de formação de base de Schiff e etc.